22 anos dentro dessa casa, presa em cárcere privado. Aqui é o momento que a polícia chega para prender esse homem. Eu vou falar com a Beatriz Frenner. A Beatriz está comigo nessa história aqui para trazer essas informações de um caso chocante, revoltante e que desperta na gente, Beatriz, ao mesmo tempo uma mistura de sentimentos. Traz a revolta, traz a indignação, traz a empatia por conta dessa menina também. Eu queria que você trouxesse essas informações dessa história. Vamos lá, Matheus Furlan, é um caso difícil de acreditar, porque são 22 anos. 22 anos que essa mulher ficou presa dentro da casa em cárcere privado. Os vizinhos, as pessoas que moram ali na região, disseram que até não suspeitavam do crime, mas chegavam ali a achar estranho o comportamento do homem. As imagens que vocês estão vendo agora são das câmeras de segurança da casa onde esse crime aconteceu. Sabe por quê? Ele monitorava a mulher 24 horas por dia. A casa era cheia de equipamentos de segurança e ele ficava de longe, porque trabalhava como vigilante, monitorando, vendo o que estava acontecendo, se ela saía ou não de casa. A polícia chegou, ele tentou se esconder, tentou escapar, mas foi preso em flagrante por vários crimes. Cárcere privado, estupro de vulnerável, por dano psicológico, dano emocional à vítima e também pelo crime de perseguição. Atenção, porque eu vou contar como essa história aconteceu, é inacreditável. A vítima tinha 7 anos de idade, era 2003 o ano. Ela morava com a mãe e com o padrasto. E aí, esse homem começou a abusar sexualmente dessa menina quando ela era muito novinha. A mãe era ameaçada, por isso nunca denunciou, nunca levou o caso para a polícia. E a menina engravidou quando tinha 16 anos de idade. Com isso, foi obrigada a casar com o agressor dela. Ela passou 22 anos em cárcere privado, teve 3 filhos. E essa notícia é de Araucária, é aqui da nossa região metropolitana. Não tô falando de notícia longe, em grandes centros aí, nas metrópoles, nas maiores capitais do Brasil. É aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Obrigada a casar com o próprio agressor. E ele cometia outros crimes. Ao longo desses 22 anos, ela foi obrigada a ser ali tratada, a viver como se fosse esposa dele, como se ela quisesse estar naquela situação. Mas ela tinha 3 filhos com ele, também temia por essas crianças de 13, 9 e 6 anos de idade. Essa mulher procurou a polícia porque disse para ele que ia levar os filhos para o postinho de saúde. Num primeiro momento, ele acreditou, mas quando percebeu que ela estava demorando para voltar para casa, começou a fazer as ameaças. Mandou áudios no celular dela, ligações no telefone. O delegado presenciou e com isso conseguiu fazer a prisão em flagrante. Vamos agora acompanhar umas dessas mensagens, alguns desses áudios que o agressor mandou para ela enquanto ela estava na delegacia. Traga meus filhos aqui para casa. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho nessa vida é você. Volta para casa, senão você vai ter problema sério comigo. Onde é que você tá? Atende esse telefone e me responda. Amor, se eu falei alguma coisa, eu xinguei você. Me perdoe, vida. Eu não vou fazer mais nada de errado para te prejudicar em alguma coisa, vida. Mas venha para casa. Primeiro ele fica desesperado, parece se preocupar com a ausência dela, depois começa a fazer ameaças. Em um momento chama ela de amor, de minha vida, e depois diz que pode fazer algo contra a vida dela e dos filhos se ela não voltar para casa. Por sorte, ele mandou essas mensagens, porque o delegado usou isso como flagrante. O doutor Eduardo Krieger cumpriu, então, a prisão junto com os investigadores. Ele mesmo, pessoalmente, foi até a casa e levou esse homem para trás das grades. Essa mulher agora está sendo acompanhada pela assistência social da cidade de Araucária. Um caso impressionante, Matheus Furlan. Ela, hoje, com 29 anos de idade, tendo passado por tudo isso. Nós conversamos com moradores ali da região que descreveram como era o comportamento dessa vizinhança, dessa família. Levantava suspeitas, mas ninguém achava que era tão grave assim. E olha, o que me deixou mais assustada nessa história é que esse agressor obrigava a vítima a ter relações sexuais com homens desconhecidos.
e ele filmava tudo isso, gravava esse conteúdo. A polícia encontrou no celular dele os vídeos. A gente tem a reportagem agora para mostrar para vocês a fala do delegado, dos moradores da região e a descrição dessa imagem que vocês estão vendo. A polícia invade a casa e dá voz de prisão. O alvo, um homem de 51 anos. O crime que ele cometeu? Manteve a enteada presa dentro dessa casa por 22 anos. Cárcere privado. O crime começou ainda em 2003, quando a vítima tinha só 7 anos de idade. O homem era casado com a mãe da menina e abusava sexualmente da criança. Aos 16 anos, com os abusos contínuos, ela engravidou e foi obrigada a se casar com ele. Hoje, ela tem 29 anos. A pessoa que poderia ter denunciado era a mãe, só que a mãe dela foi muito vítima dele também. Ele chegou a utilizar arma de fogo para ameaçá-la. Essa mãe, que poderia prestar socorro, ela não tinha um preparo psicológico, talvez, para lidar com a situação, né? Ao longo dos 22 anos, a enteada viveu como esposa dele. Ela era obrigada a ficar presa dentro da casa e teve mais 2 filhos. Na casa onde o crime aconteceu, a gente percebe a tentativa de discrição da família. Esse cuidado do agressor em esconder tudo o que acontecia do portão para dentro. O muro é alto, o portão também é todo vedado, é difícil de ver qualquer movimentação lá no interior da casa, na garagem. Os vizinhos nem desconfiavam do que estava acontecendo. Um crime que durou 2 décadas, sem levantar suspeitas, que só foi descoberto porque a vítima criou coragem de denunciar. Quem salvou ela, quem ajudou muito ela, foi a irmã, que é filha do agressor. E ela bolou um plano de enganar o agressor, falando que ia levar os filhos no posto de saúde, e saiu de casa e veio na delegacia pedir socorro, né? Enquanto ela prestava depoimento, o agressor começou a mandar mensagens, fazendo ameaças. Traga meus filhos aqui para casa. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho nessa vida é você. Volte para casa, senão você vai ter problema sério comigo. Onde é que você está? Atenda esse telefone e me responda. Eu notei, né, que ele estava em situação de flagrante. Daí, imediatamente, a gente perguntou onde ele estava, daí uma equipe, junto comigo, fomos até a casa dele e o prendemos, né? No celular do suspeito, os investigadores encontraram vídeos. Ele filmava a vítima tendo relações com outros homens. Os teores eram aterrorizantes, assim, porque eram cenas explícitas, né? Que ele filmava e às vezes ele se filmava, ele dava algumas orientações do que fazer e o rosto da vítima também aparecia e era nítido que ela estava extremamente desconfortável. E ela falou que ele proibiu ela de fazer uso de remédio contraceptivo, né? Porque ele queria que ela engravidasse desses outros homens, de um deles, né? E se nascesse menina, essa criança poderia ser dele, né? Ela saía raramente de casa e era sempre monitorada por ele. Essa irmã, a gente procurou atentar sobre os fatos das agressões, né? Mas ela relatava que eles eram muito fechados, né? Então, lógico, ele prendia a família inteira, né? Para não deixar que ninguém de fora soubesse. E relatou que tem muito medo que o pai seja solto, porque sabe que ele é capaz de fazer às vezes vir até a matar a vítima, né? Esse é o relato de uma moradora da região, que nunca desconfiou do crime, mas sempre achou estranho a postura do vizinho. O que a gente observou ele é uma pessoa fechada, de poucos amigos, não é de cumprimentar a vizinhança e sempre emburrado. Mas esse tipo de comportamento eu jamais imaginava que estava acontecendo no bairro. Em depoimento, o suspeito negou o crime. Ele deve ser indiciado por estupro e cárcere privado. A vítima e as crianças estão sendo acompanhadas por uma equipe de assistência social do município. Extremamente frio, porque ele negou todas as práticas, se posicionou como um homem que protegia a família dele, que a função dele era essa, que a família dele estava bem, que a esposa tinha de tudo, mas não foi o que a gente verificou, né? E sobre os vídeos ele falou que ela consentia, né? Eu até vou abrir um inquérito em separado para apurar esses
esses delitos praticados por esses possíveis delitos praticados por esses homens, eu entendo que há grande indicativo de que eles também foram abusadores, né? Isso assusta, mas a gente sabe também que o mundo está meio perdido. Então, talvez seria a preocupação, mas com a chuva de informações que está na internet, a gente consegue observar alguns outros comportamentos que a gente descartava, né? Que a gente nem imaginava. Inacreditável. Eu, assistindo a matéria que a gente acabou de produzir, parece que eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Mas sim, é aqui de Araucária, da região metropolitana de Curitiba, onde uma mulher ficou presa dentro de uma casa por 22 anos. Ela era o padrasto dela, o homem que obrigou ela a se casar com ele depois que ela engravidou. A menina era abusada desde os 7 anos de idade e hoje tinha 29. A gente acaba se colocando no lugar dela e imaginando, né, como vai recuperar agora todo o psicológico, o dano emocional disso tudo que sentiu e sofreu. Mas o que me contaram, Matheus Furlan, é que assim que ela chegou na delegacia, ela chorou, ficou bastante emocionada no depoimento, mas se sentiu aliviada. Esse homem trabalhava como vigilante. Ele não era muito alto, mas era uma pessoa forte, frio, calculista, um abusador. Uma história de filme de terror, Matheus Furlan. Que bom que a polícia agiu rápido e conseguiu fazer essa prisão em flagrante. Beatriz, eu estava aqui analisando, né, pensando. O delegado disse para você na entrevista que ele queria que ela engravidasse de uma menina. Sim. Para que ele fizesse dessa menina uma parceira sexual dele quando ela crescesse. Eu não estou conseguindo acreditar. Sabe por quê, Furlan? É porque ele tinha até filhas meninas com ela. 2 meninas e um filho. Mas parece que ele tem essa preocupação de não cometer qualquer tipo de abuso contra as filhas. Porque a garota era enteada. Não tinha ali um vínculo sanguíneo com ele. Então ele queria que ela engravidasse de um desconhecido e que nascesse uma menina. Era o desejo dele. E se nascesse uma garotinha ali, a gente já imagina o que aconteceria no futuro, né? 22 anos sofrendo. Aí ela criou coragem e falou assim, acabou, chega, hoje eu vou me libertar. Enganou ele, disse que ela ia levar as crianças ali no médico, né? Era isso, Beatriz? Falou no que posto de saúde, ela falou que iria. E quem é que incentivou essa menina a sair de casa? A filha do agressor. Ela chamou ela para uma conversa, contou toda a verdade e a menina ajudou então ela a se libertar desse cárcere de 22 anos. Olha, e tem mais, né, Beatriz? A gente vai falar agora de um assunto também, que é deixa eu só... Desculpa, porque essa história ela me deixa perturbado. Mas a gente tem um outro caso que você ia trazer pra gente aqui agora, não é que me fugiu da cabeça aqui, me desculpa. É outro preso, também de Araucária e também por estupro. O doutor Eduardo Krieger teve bastante trabalho nessa semana na região metropolitana. Infelizmente, ele até comentou que esses casos de estupro estão muito frequentes. Só que o que chamou atenção nessa história, a gente separou aqui pra vocês, é que foi o pai de 36 anos, um homem jovem, que abusou sexualmente da filha. Ela tem 17 anos hoje e ela não sabe relatar com que idade ela tinha, qual idade ela tinha quando esses abusos começaram. Ela só falou assim pro delegado, eu era pequena mais ou menos assim. E aí o delegado, a equipe, as investigadoras entenderam que se trataria por volta ali de uma criança de 5, 6 anos de idade. Então uma menina de 17 que estava sendo abusada desde os 6 e o pai foi preso em Araucária. O doutor deu detalhes sobre isso, olha só. Ontem, quinta-feira, uma vítima apareceu aqui na delegacia, uma menina de 17 anos, veio com a mãe. E ela relatou que o pai dela abusava dela desde quando ela era bem pequena, ela falava, ela não lembra a idade. E ela mostrou a altura, assim, como se fosse uma criança de aproximadamente 5, 6 anos, sabe? E daí ela relatou que o pai dela praticava esse abuso e que o último abuso teria ocorrido na madrugada do dia de quarta para quinta. Então, assim que ela chegou e falou isso, a gente, entendendo que o indivíduo ainda estava em situação de flagrante, a gente já foi na casa em que ele morava, porque ele não morava com a filha, e conseguimos prendê-lo também. E ele falou o que em depoimento, doutor, esse segundo homem preso? Também negou, falou que nunca fez nada, que jamais teria tocado, que ele é muito um bom pai para as filhas,
e negou tudo, né? A vítima foi levada, saiu daqui ontem, foi levado diretamente para o Hospital do Pequeno Príncipe, onde foi feito o exame, né? Nós estamos aguardando o resultado para ver se a gente encontra material genético, né? Porque houve a relação e ela falou que é possível que tenha material genético no corpo dela. E vão encontrar, e vai ser prova ali cabal contra esse homem. Matheus Fulan, a gente está falando de 2 casos diferentes. Uma mulher que ficou 22 anos em cárcere privado sendo abusada pelo próprio padrasto e uma menina de 17 anos que foi abusada desde muito pequenininha pelo próprio pai. Hoje ela tem 17. Quanto tempo passou? Mais de 10 anos sem ninguém desconfiar nada. Eu quero propor aqui uma coisa agora para quem está assistindo o Balanço Geral. Converse com as crianças da sua casa, com as adolescentes, com os adolescentes. Não espere que eles tenham a intenção de denunciar e te procurem e falem. Inicie ali uma conversa franca, dê espaço, acolha, demonstre para a criança, para o adolescente que se tiver alguma coisa acontecendo, ele, ela, podem falar, dê essa abertura, vá ali com cuidado, com carinho, você mãe, pai, avó, avô, que nem desconfia que algo esteja acontecendo, não custa perguntar, filho, filha, netinho, netinha, algum dia alguém fez algo que você acha que pode não ter sido legal, você sabe o que apenas o médico ou a médica podem olhar, só o papai, só a mamãe. É importante abrir esse espaço, porque tem coisa acontecendo e as pessoas nem imaginam. Pessoas de dentro de casa que nem imaginam, Fulan. Olha, Beatriz, é uma das histórias mais tristes. Eu emocionalmente falando, eu tô abalado, tá? Eu não consigo acreditar. Delegado Dr. Eduardo Krieger, que atendeu a Beatriz Frenner, a sociedade precisa de pessoas como o senhor que consigam, né? Aliás, a sua equipe, né? O senhor e a sua equipe, que consigam realmente elaborar um inquérito muito bem construído para que o Ministério Público aceite essas denúncias e mantenham presos essas pessoas. Essas pessoas têm que ficar presas, não dá para acreditar. Beatriz, obrigado. O doutor teve o cuidado de, nos 2 casos, fazer a prisão em flagrante, Fulan. Não é aquela história de, passou o flagrante, vai ter que responder em liberdade. Eles tiveram esse cuidado, isso foi muito importante. É isso que a gente espera. E experiência, né? Um delegado de extrema competência. Beatriz, obrigado.